Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estou passando aqui com a responsabilidade de comentar a lição de número 2 da nossa revista Betel, segundo trimestre de 2020, baseada no livro dos Salmos. Olha aí, a lição de número 2 apresenta os Salmos e Cristo. O que os Salmos têm a nos dizer acerca de Cristo? Se nós consideramos e afirmamos que todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, os Salmos também testificam de Jesus Cristo, de sua obra para a redenção de toda a humanidade, uma vez que estão inseridos no Antigo Testamento. Nós temos, dentre os inúmeros salmos, alguns que receberam o título de salmos messiânicos. Estes receberam este título porque são citados no Novo Testamento em referência a Cristo, ao Messias, por isso salmos messiânicos. São salmos proféticos que anteveram e anunciaram o sofrimento, a crucificação, a ressurreição e o triunfo de Cristo. São estes salmos que estudaremos nesta lição. Dentre os inúmeros salmos messiânicos, nós estudaremos apenas o salmo de número 2, o salmo de número 22. Quero convidar você, ainda que não tenha a sua revista impressa em mãos, abra sua Bíblia e acompanhe conosco o estudo destes preciosos salmos. Em primeiro lugar, estudaremos o salmo de número 2. Este salmo foi escrito por Davi, um dos salmos mais citados no Novo Testamento, sendo citado mais de 18 vezes. Olha o quanto este salmo é importante para o ministério de Cristo. Ele relata algumas profecias a respeito do Messias. Em primeiro lugar, este salmo anuncia a revolta do povo contra o ungido de Deus, nos versículos de 1 a 3. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Todo bom leitor da Bíblia sabe que desde a Torre de Babel até a crucificação de Cristo, a Bíblia registra inúmeras rebeliões da humanidade contra a vontade do Criador. O que esse salmo está fazendo é registrando apenas mais uma rebelião contra Cristo. Esse salmo também apresenta que esta rebelião ou esta conspiração é tola e inútil. Tola porque eles se opõem àquele que foi enviado como o ungido, como o Messias, o Salvador do mundo, contra aquele que haveria de lhes perdoar os pecados, de garantir vida eterna para todos os homens. Mas estes escolheram se opor a este ungido, ao Messias, a este Salvador. Esta rebelião também, além de tola, é inútil, porque os opositores não são páreos para com aquele que habita nos céus. Olha o versículo de número 4. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Olha que Jesus disse a Pilatos, quando Pilatos disse: eu tenho poder para te soltar e também para te condenar. Jesus, conhecendo este salmo messiânico, disse: Pilatos, tu não terias nenhuma autoridade sobre mim se de cima não te fosse dada, não te fosse concedida. Jesus sabia que ele enfrentaria opositores, porque isso já estava previsto nos Salmos. A igreja primitiva, que conhecia os Salmos, recorreu a este Salmo no capítulo 4, versículo 27, e disseram: de fato, Herodes e Pilatos reuniram-se com as nações pagãs e os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Realizaram tudo o que, em teu poder e sabedoria, já haviam predeterminado que aconteceria. Esta igreja, ao ser perseguida, reconheceu que tudo o que havia sucedido a Cristo e estava sucedendo a eles, esta oposição ferrenha, já havia sido anunciada nos Salmos e que
O próprio Deus havia predeterminado isso. Então eles se tornaram ainda mais ousados para continuarem pregando o evangelho, mesmo debaixo de oposição, porque consideraram que esta era a vontade de Deus, lendo os salmos. Olha a importância da leitura dos salmos. Cristo, em seu ministério terreno, sofreu oposição, como profetizado neste salmo, porém este salmo não se limita a apontar apenas para uma realidade do ministério terreno de Jesus. Este salmo também aponta para uma realidade do milênio que ainda está por vir, de uma oposição que Cristo sofrerá das nações no milênio. Este salmo anuncia que, apesar da oposição, o reino será estabelecido, assim como o reino de Davi. O escritor deste salmo sofreu muitas oposições, mas no final prevaleceu. O reino de Cristo também enfrentaria oposições, mas seria estabelecido para sempre. A segunda profecia deste salmo é sobre o reinado do Filho de Deus. Este salmo anunciou a oposição contra o ungido, mas também anunciou o reinado, o estabelecimento do reinado do Filho de Deus. Olha o versículo 8. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com a vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. O Pai prometeu ao Filho vitória absoluta sobre as nações, sobre os reinos da terra. É por isso que quando Satanás ofereceu tudo isso a Jesus, ele rejeitou, porque conhecia as profecias dos salmos, conhecia os salmos messiânicos, e os salmos messiânicos anunciavam que o Pai daria ao Filho todas as nações da terra. É por isso que nosso Cristo rejeitou a proposta de Satanás em Mateus 4, quando tentado no deserto, porque conhecia os salmos. Olha aí a importância de se conhecer os salmos. Este salmo é messiânico porque anuncia a morte, o sofrimento, a tentação, a crucificação, a ressurreição, a ascensão e a volta de Cristo. Olha aí, tudo isso nos salmos. Em segundo lugar, nós estudaremos aqui nos minutos restantes o salmo de número 22, sobre o sofrimento de Cristo. Alguns chamam e consideram este salmo o salmo da cruz. Logo no primeiro versículo a gente descobre por quê. Olha aí o que o salmista disse: Deus meu, por que me desamparaste? Essas palavras nos transportam imediatamente para a cruz, onde Jesus se fez pecado e maldição por nós. Ele experimentou aquilo que os pecadores vivenciam quando pecam: a separação de Deus. O abandono que Cristo experimentou é uma punição, porque ele morreu a nossa morte, levou sobre si os nossos pecados, se fez pecado e maldição por nós. Ele foi abandonado para que nós nos tornássemos aceitáveis diante de Deus. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, para que a vida dele fosse uma oferta pela culpa. Jesus experimentou a dor do abandono, conforme o Salmo 22. Também enfrentou o desprezo, a zombaria. Olha o versículo 6 do Salmo 22. Mas eu sou verme, não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo. Na cruz, Jesus estava tão desfigurado que não parecia um homem. E o verme aqui, que ele se considera, é uma criatura humilde, pisada e esmagada, indefesa, tratado com todos os desrespeito. Não deram valor ao nosso mestre. Enquanto ele estava na cruz, as autoridades zombaram dele, os soldados zombaram dele, os ladrões zombaram dele, os que iam passando zombaram dele. Mas Jesus cumpriu a sua missão, bradou: está consumado, tetelestai. Ele morreu vitoriosamente e ressuscitou gloriosamente. Esse é o nosso Cristo, esse é o motivo da nossa alegria nesta manhã de domingo. Que Deus te abençoe.
No nome de Jesus.